acredito no que eu prego, ou eu sou um tremendo do mentiroso. Alguns momentos surpreendentes que ocorrem na TV brasileira, muitas das vezes acabam passando despercebidos pelos telespectadores. E hoje vamos rever um episódio envolvendo o apresentador Pedro Bial, que com certeza vai te surpreender. Mas antes, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar o vídeo para abençoar mais pessoas e se inscrever em nosso canal ativando as notificações. E faça parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus lhe abençoe. Recentemente, o jornalista e apresentador Pedro Bial falou abertamente em entrevista sobre o fato de não crer em Deus. Eu não acredito. Aí eu não posso dizer que eu tenho fé. Isso é mal de profissão. Eu não conheço nenhum jornalista que acredite em alguma coisa, pelo menos nenhum bom jornalista. As palavras de Bial foram totalmente reprovadas por muitos cidadãos brasileiros, que fizeram questão de relembrar as situações extremas que ele viveu, e que só poderia ter sido Deus dando livramentos à vida do apresentador. Bial foi responsável por um dos momentos mais constrangedores da TV brasileira, quando reuniu um professor ateu de sociologia da USP para rebater os comentários de Priscila Alcântara, Jacinto Manto e Tom Carf. A pessoa que é capaz de convencer alguém se a pessoa está errada é o próprio Espírito Santo. Então, o nosso dever é levar o Espírito Santo até essas pessoas, para que por elas sejam convencidas, assim como nós somos todos os dias. Mas não são todas as igrejas que têm essa atitude. Não, né? Mas eu não Porque sei. são A várias minha, pelo menos, é, né? Deixa se eu estou certo. Acho que está na origem da ideia protestante que quando você não está satisfeito com o pastor, você vira você pastor e faz a sua igreja. Exatamente. Grosso modo. Em outra ocasião, a cantora Aline Barros chegou a ministrar sobre Pedro Bial enquanto cantava um louvor, mas o apresentador não derramou nenhuma lágrima. Pedro Bial decidiu então promover um debate. No dia estavam presentes o pastor Silas Malafaia e o líder da organização ateia, Daniel Sotomayor. Daniel Sotomayor, a sua interpretação ateia para o crescimento do evangelho. Bom, os protestantes não são novidade no país. O que foi novidade nos últimos 20 anos foi o surgimento e o crescimento da teologia da prosperidade. Você pega um sujeito que não tem nada e promete para ele que ele vai ser rico, que ele vai ter um novo emprego, ele não tem nada. Essa é a melhor aposta que ele tem. Ele entra nisso de cabeça. E é isso que a gente vê nas ruas. O pastor não gostou das palavras de Daniel e saiu em defesa de sua fé. E até mesmo ele, que já pregou a teologia da prosperidade, deixou isso de lado e finalizou o debate respondendo que quem atrai as pessoas para a igreja é o Evangelho de Cristo, que também transforma totalmente a vida das pessoas. As pessoas não conhecem a vida das pessoas que estão na igreja e ficam dando piruada e palpite falando arneira, como acabei de ouvir aqui, que o evangélico está vendendo alguma coisa. Então quer dizer que todo evangélico é rico. Então todo evangélico tem que ser rico, porque se a gente vendeu riqueza e já tem 30, 40 anos a igreja evangélica vendendo a riqueza, então é um bando de otários que continuam lá. Conversa, rapaz, o evangelho muda a vida da pessoa para melhor. Prosperidade na Bíblia não tem a ver com grana não, tem a ver com bem-estar, tem a ver com felicidade. Mas tempos depois, em uma de suas entrevistas, Pedro Bial acabou sendo pego de surpresa com as palavras da cantora Baby do Brasil, que relatou ao apresentador que não tinha possibilidade de ter filhos e engravidou após ter feito uma oração pedindo para que Deus fizesse o milagre acontecer. E deixou o apresentador sem palavras. Assista um trecho do vídeo. Estou apaixonada por milagre. E milagre é a coisa mais normal diante do papai. É tudo que ele quer fazer, muitos milagres. Tudo que é impossível, ele quer mostrar. Um milagre, por exemplo, um milagre assim que você já presenciou. Eu não podia ter filhos. Sério? Tenho 6.
Quem disse que você não podia ter filho? Eu fiz um exame logo no início do meu casamento com o Pepeu e o médico falou, olha, você não vai poder ter filho. Um caso semelhante ocorreu no debate no programa Mulheres da TV Gazeta, quando o pastor Roberto Cruvinel foi questionado pelo também líder da ATEA, Daniel, sobre o valor que têm as mulheres para Deus. E o pastor surpreendeu a todos com a sua resposta. Confira o vídeo. É que os cristãos escolhem a dedo as, entre aspas, verdades que eles querem seguir, os preceitos que eles querem seguir e ignoram outras. Quando você falou da questão do contexto, essa é uma defesa clássica. Mas eu não consigo achar que contexto, Kátia, possa justificar frases como dizer que Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A Bíblia não diz isso. Pode olhar, 1 Coríntios 11, a Bíblia não diz 3. que aquele é a cabeça, ele diz que ele é o cabeça. Aí você vê que Jesus era sustentado e guardado por uma série de mulheres. Qual foi a primeira testemunha da ressurreição? Meu Deus do céu. Quem é a primeira testemunha da ressurreição? Então, você vê o cristianismo, porque veja, o senhor está tirando o texto, eu estou lhe respeitando. O senhor está tirando o texto fora do contexto. Eu estou mostrando a amplitude da revelação bíblica com relação à mulher. Tem um texto de Esther. Esther é homem ou mulher? E Débora? Que não foi escrito por uma mulher. Mas o caso de... Mas quer dizer que o senhor se firma no fato de ser escrito para nós o principal. Só um minutinho, Padre. Para nós o principal é que a orientação da Bíblia, eu sei que o senhor não crê, mas para nós é a orientação do Espírito Santo. Qual é o livro que chama a pessoa pelo nome antes dele nascer? Não é a Centúrias de Nostradamus, não, é a Bíblia. Qual é o livro que diz que uma nação ia nascer num dia só? Está lá no livro do profeta Isaías, é a Bíblia. Tá, Bíblia, os livros. No meu entendimento, o senhor não crê, mas no meu entendimento é a palavra de Deus que pode mudar a sua vida. Pois é, adoradores. Com certeza não estaríamos vivos se não estivéssemos sob os cuidados do Pai Eterno. E através desse vídeo nós também aprendemos que o Evangelho de Cristo realmente tem o poder de transformar muitas vidas. E não há questionamentos sobre isso. Pois eu e você que está assistindo esse vídeo somos testemunhas vivas dos milagres de Deus e também do que Ele pode fazer na vida do ser humano. Uma garota, vocês já vão cantar, tá? Uma garota de 11 anos chegou numa farmácia, mas a farmácia estava fechada. Era 11 da noite, aí ela chegou e bateu na porta. Blá, 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 blá. O farmacêutico morava em cima, porque era a única farmácia daquela cidade, uma cidadezinha pequenininha. Blá, 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 blá. O farmacêutico acordou assustado. Quando ele foi na sacada, a menina estava embaixo, com um papelzinho na mão, batendo na porta de aço e gritando: socorro, socorro. Ele desceu a escada rápido e disse: que foi, filha? Ela: pelo amor de Deus, moço, a minha mãe toma esse remédio, mas ela está lá em casa passando mal. O meu pai viajou, o dinheiro acabou e a minha mãe está no chão dando convulsão. Moço, pelo amor de Deus, olha o remédio dela, é isso aqui. E ele, meio com sono, meio grogue, abriu a porta da farmácia pela metade, entrou de qualquer jeito, pegou o remédio sem acender a luz da farmácia, entregou o remédio para a menina e ficou observando. Ela correu. Quando ela virou a rua lá embaixo, ele fechou a farmácia, voltou, deitou e disse para a esposa: não aguento mais ser a única farmácia nesse lugar. Olha, isso é hora, 11 da noite, e vim me procurar. E aí não paga, não sei o que, começou a reclamar. A esposa disse: nós precisamos deles, somos a única farmácia aqui nesse vilarejo, a gente sobrevive disso. Daí um pouco o marido, o farmacêutico, mas a esposa fizeram silêncio. De repente ele levanta da cama abruptamente. Ela segura no braço e diz: que foi, querido? Ele diz: entreguei o remédio errado. Se a mãe dessa menina tomar o remédio, ela morre em poucos minutos. Aí ele levantou no quarto e andava para lá, andava para cá, desesperado. De repente ele se ajoelhou e começou a gritar aos céus: Deus, eu sou ateu, aprendi com os meus pais e eu passei a minha vida inteira tendo a certeza de que o Senhor não existe, mas eu estou de joelhos orando, porque é a única possibilidade que eu encontrei. Vai que o Senhor existe.
Aí ele disse: Deus, se o Senhor existe, me dá uma segunda oportunidade, me dá uma segunda chance. Ele estava orando, a porta de aço bateu, blá, 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 blá. Socorro! Ele já desceu a escada pensando: matei a mulher. Quando ele chegou lá embaixo, a menininha estava com o papelzinho na mão tremendo: moço, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ele disse: para de falar isso, eu já te perdoei, fala o que é. Ela disse que eu estava tão desesperada por causa da mamãe. Eu corri tanto, mas eu corri tanto, que chegando lá perto de casa, eu tropecei no meio-fio e eu caí. O vidro do remédio quebrou. O senhor pode me dar outro? Ele caiu de joelhos e disse: Deus existe, e Ele é o Deus da segunda oportunidade.